Fisicamente, não existe nenhuma diferença entre o ruído e o som. Eles são basicamente a mesma coisa. O que vai diferenciar os dois é que o ruído é um conjunto de barulhos e sons que são considerados desagradáveis para o nosso ouvido. Eles são causados por ações do nosso dia a dia. Por exemplo, quando a gente bate em alguma coisa quebra, esses barulhos são todos ruídos. Já o som, ele é uma percepção sensorial. Ele pode ter um grau de pressão maior ou menor, e é isso que vai mudar o jeito que ele soa. A nossa música, por exemplo, ela basicamente é a organização do som para que ela soe de um jeito bom. Violão, ukulele, instrumentos de corda em geral, produzem sons a partir da vibração de suas cordas. Quando elas vibram, a corda desses instrumentos faz com que o cavalete também oscile. E o seu tampo também, e vai produzir assim um som audível. Seria ao brandir suas cordas. E ao vibrar, as cordas vai fazer com que o cavalete e o seu topo vibrem. As notas musicais são sons com frequências específicas. Portanto, existe uma relação matemática precisa entre elas. O nível da música é apenas uma série de sons arranjados de forma crescente ou decrescente. Elas são de acordo com a que a música se baseia. E essa escala ela é obtida por meio de uma relação matemática entre as frequências de cada nota. E elas são bem definidas. Quando as cordas de um instrumento vibram, elas formam ondas transversais, que daí se originam as ondas estacionárias. Desde a época de Pitágoras, intervalos foi o principal causante matemático que separava as divisões de frequências na música. Nesse caso, ele se baseava em frequências Hertz, que em caso que uma pessoa escutasse 2 ou 3 para cima de frequências juntas, seria um som agradável ou não. Daí, eles conseguiriam fazer a música por causa de que tem uma gradação ao ouvido humano. Os gregos utilizavam uma escala chamada pentatônica. Penta vem de pentagrama, o que a gente conhece em música como a parte gráfica da música, e tônica vem se referir ao som, a uma frequência mesmo. Essa técnica também foi utilizada pelos chineses e pelos escoceses. Portanto, para gerar uma escala, eles utilizavam uma frequência específica. Eles se baseavam numa, que era 440 Hz. 440 Hz em música é conhecido como a nota mais famosa do piano, que é o Lá. Lá 440. Essa nota vai ser dividida, multiplicada e parcelada em todas as notas seguintes. Romper o vibrar de uma corda de um instrumento cordofone, esse ponto será chamado de nó, e o ponto com maior amplitude de movimento da corda é chamado de antinó. A distância entre dois antinós ou nós é igual a uma harmônica, que é uma vibração frequente específica e causa fenômeno de ressonância. A gente aprende que a escala musical é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Mas, inicialmente, a escala era do mais alto para o mais baixo, sendo Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Por isso a ordem das letras de cada uma das notas. Porque, antigamente, o Lá era a primeira nota da escala musical, sendo a mais alta, e assim por diante com todas as outras letras. Mas então, apareceu um monge italiano chamado Guido d'Arezzo, que meio que fez um verso para que as pessoas decorassem esse verso e começassem a cantar por aí, e era para ser a ordem da escala musical, sendo Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E o verso é assim: Ut quant lixis, ressonare fibris, mira gesturum, famuli molitorum, solve voluti, labi reatum, sancte Johannes. E ele significa: para ser afrouxado na frente, fibras de eco, feitos maravilhosos. Nós, seu, profanos soltos, lábios manchados, São João. E eles usavam as iniciais de cada uma das frases para
representar as notas musicais. Então, como o ressonar fibris começava com Ré, eles usavam o Ré no lugar do ressonar fibris. E assim por diante com todas as letras. Você pode perceber que você não encontra nas iniciais desse verso nem o Dó, nem o Si. Por quê? Porque o Si era a inicial de cada uma das palavras. Então, como era Sancte e Johannes, eles pegavam o S e o I e colocaram como Si. Então, o último verso se tornou o Si. E como era muito complicado na época falar ut era o Dó da época. Então, eles mudaram o ut, que era o ut quantus laxis, por Dominus. No violão, que é um instrumento de corda, as cordas são manipuladas pelos nossos dedos. Como você pode ver, o violão ele é bem grande e isso aqui se chama mão e isso aqui se chama boca. Você tem que saber que quando você toca as notas mais próximas da boca, você vai ver que elas ficam mais finas. E quando você tocar das mais próximas do braço ou da mão, o braço é esse aqui. Quando são tocadas mais próximas da mão, elas ficam mais naturais. Então, ficam mais graves, como você pode ver. Então, se eu tocar um Lá, eu não sei se existe essa nota mais aqui pra frente, mas se eu tocar esse mesmo Lá, você consegue ver que ela fica mais fina. E aqui, mais grave. Então, cada corda tem um tom e cada casa modifica o tom dessa nota. Então, se eu tocar um Dó, eu vou estar tocando na primeira, na segunda e na terceira casa. Agora, se eu tocar um Ré, só na segunda e na terceira. A primeira nota é um Mi, a segunda é um Lá, a terceira é um Ré, a quarta é um Sol, a quinta é um Si e a sexta também é Mi. O pessoal costuma chamar de Mizinho e Mizão, porque é um mizinho mais fino, mais agudo e o outro é mais grave. O timbre é uma característica peculiar que cada som emite. Então, a gente aprende que o som é uma onda e que as ondas são contínuas e repentinas. Tipo uma onda bonitinha que é assim, né? Mas as ondas de timbre são diferentes. Elas não são bonitinhas e organizadas e repetitivas igual as ondas normais que a gente costuma aprender. Elas são ondas mais parecidas com as ondas que a gente emite no nosso coração, sabe? Que faz... Então, basicamente isso é o timbre. E aqui eu vou deixar uma foto de alguns exemplos. Cada onda sonora apresenta um formato diferente e característico que depende do material que você produz o som. Então, isso define o timbre do som. Então, se eu vier aqui tocar um Lá no violão e eu pegar o meu ukulele e tocar um Lá, não bater, né? E tocar um Lá, você consegue ouvir de formas diferentes a mesma nota. Então, são timbres diferentes. E isso é timbre. Isso significa, basicamente, que cada instrumento tem um timbre diferente. O ukulele tem um timbre e o violão tem outro. Cada nota e cada timbre, cada instrumento tem um timbre diferente. E como os timbres, cada nota também tem um tom diferente, tem um timbre diferente. E esse timbre, esse tom, ele pode variar do agudo pro grave, sendo o agudo mais alto, mais fino, mais altinho, né? Como eu falei, cada tom tem uma oitava acima e uma oitava abaixo. Então você pode tocar o Ré. Mas você pode cantar ele assim também. Eu tô cantando a mesma nota, emitindo a mesma nota com duas oitavas diferentes. Na física, a gente muda a oitava desse jeito. Você pega uma nota e você vê o hertz dela. Ela tem, o Lá, por exemplo, tem 440 Hz. Você vai pegar e vai dividir ou multiplicar essa nota por 2 se você quer aumentar ou diminuir. Então, se eu quero diminuir uma oitava, eu vou lá, vou pegar e vou dividir por 2. E se eu quero aumentar uma oitava, eu vou multiplicar por 2. E é assim que é basicamente a conta. Então aqui eu tenho Lá e aqui eu também tenho Lá. Eu acabei de aumentar uma oitava do Lá. Ele tava em Lá e ele voltou pra Lá. Só que uma oitava acima. Pra você diferenciar o tom, o timbre das músicas, dá pra você perceber tocando uma música e mudando ela pra outro instrumento. Então eu vou dar um exemplo, tá?
Hoje é o dia, eu quase posso tocar o silêncio, a casa vazia. Só as coisas que você não quis me fazem companhia. Eu fico à vontade com a tua ausência. Eu já me acostumei a te esquecer. Tudo que vai deixa o gosto, deixa ela só tu. No decorrer da música, dá pra perceber a diferença de timbre da música, dependendo do instrumento que você tá tocando. É isso.